Olá, querido irmão, amigo, esse é o Na Sala do Pastor. Estamos mais uma vez fazendo um programa especial para a glória de Deus. Estamos trazendo uma palavra toda semana para abençoar a tua vida. Eu sou o pastor Klaus Piragini e quero ministrar na tua vida um texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. O tema que eu quero ministrar na tua vida hoje, aquilo que Deus tocou meu coração, é que existe um tempo, um momento para Deus agir. Existe uma hora onde Deus age na nossa vida. Eu fico olhando para esse texto, eu percebo que a história do povo de Israel que estava cativo no Egito, era um tempo de 400 anos e Deus sabia da dificuldade, do clamor, mas ainda não havia agido na direção daquele povo. Moisés, alguns anos antes, havia tentado resolver o problema pelas suas próprias forças, há 40 anos antes, quando ele era jovem, e ele percebeu, ele descobriu que, na verdade, querido, ele não podia fazer nada sozinho. No entanto, 40 anos depois, Deus se manifesta na vida de Moisés e aparece a ele no meio de uma sarça onde ele percebe que aquela sarça está inflamada, está queimando e ela não se desvai, não acaba. Então ele vai se aproximando e Deus para e diz assim: Moisés, para um pouco, tira as sandálias porque o lugar onde você está pisando é santo. E sabe o que Deus toca no meu coração nesse texto? É que algumas vezes, querido, nós precisamos aprender, nós precisamos entender, precisamos enxergar que precisamos arrancar da nossa vida aquilo que está impedindo a gente de se aproximar de Deus. Talvez hoje tenha coisas na sua vida que estão impedindo você de se aproximar de Deus. Situações, problemas, até mesmo a questão da santidade, situações que você não está querendo largar, abandonar, mas a palavra de Deus diz: olha, arranca da tua vida aquilo que está impedindo você de se aproximar de Deus, arranca da tua vida aquilo que está fazendo com que você não compreenda a santidade de Deus. Então Moisés arranca a sandália e se aproxima diante de Deus, e é interessante nesse momento porque eu vejo uma ação de Deus olhando para nós e dizendo para nós que não importa quem você era. Se você quiser se aproximar de Deus, querido, você precisa entender que não importa quem você já foi um dia, o que você já fez, o quão importante você já foi ou deixou de ser, ou os problemas que você está passando. Não importa quem você é, importa que você se achegue diante de Deus. E também não importa quem você é agora, porque talvez hoje você esteja passando por uma dificuldade, um problema, ou até mesmo teve um momento de bênção, tua vida está tudo bem e você sente um chamado de Deus, Deus falando para você: olha, se aproxime da minha presença, arranca de dentro de você, da tua vida, aquilo que te separa de mim, porque eu quero falar com você. E é nesse momento que eu vejo Deus dizendo na palavra dele para nós que é tempo de Deus agir na nossa vida. Quando há um tempo, Deus começa a entrar com providência na nossa vida. Existe um tempo certo para Deus começar a operar. Talvez hoje você esteja passando por grandes lutas, dificuldades e vivendo momentos da sua vida que você não compreende, por exemplo, por que algumas situações estão acontecendo, por que alguns problemas começaram a surgir na tua vida, ou por que Deus está demorando tanto para fazer algumas coisas que você gostaria que Ele fizesse, ou por que as respostas não chegaram ainda, mas há um tempo de Deus agir. E eu quero declarar que, em nome de Jesus, esse tempo de Deus agir começou na tua vida agora. É hoje, é nesse momento que Deus vai começar a agir. Pode ter demorado tanto tempo, pode ter demorado anos até para que você tenha uma resposta, mas quando Deus decreta que o tempo dele começou na nossa vida, nem Faraó pode parar. Quando Deus decreta que ele ouviu o clamor do seu povo, quando ele decreta que ele ouviu o clamor do seu povo que estava no Egito, nem o império do Faraó pôde parar o propósito de Deus. É hoje o tempo de Deus agir na tua vida. É hoje o tempo que Deus vai começar a agir na minha vida. É hoje o tempo que nós esperamos viver grandes milagres de Deus para a nossa vida. É hoje que nós vamos enxergar Deus fazendo coisas extraordinárias na nossa vida. Querido, talvez você tenha vivido aí anos como Moisés no deserto, esperando algo acontecer.
A palavra de Deus, eu acredito nisso, ela nos ensina que Moisés já sabia, ela já entendia que ele tinha uma missão, um chamado de abençoar o povo dele no Egito e retirá-lo de lá e ser um grande libertador daquele povo. Ele sabia disso, que Deus havia preservado a vida dele com motivo especial e com um propósito especial, mas o tempo não tinha chegado e ele tentou sozinho, ele tentou pelas próprias forças dele resolver o problema, mas deu tudo errado. Ele foi parar no deserto e no deserto onde ele estava, durante 40 anos ali, Deus foi moldando a vida dele e toda aquela experiência era a preparação de Deus para que ele vivesse aquilo que Deus queria que ele vivesse. Toda aquela experiência, todo aquele propósito era a preparação de Deus para ele ser realmente aquele que Deus gostaria que ele fosse, o libertador, o Moisés que nós conhecemos. Talvez tenha sido assim na tua vida também, querido. Talvez você tenha vivido hoje tantas lutas, tantos problemas, e você quem decide isso? Será que tudo isso que você passou não era a preparação de Deus para você viver, querido? Não era a preparação de Deus para você viver os planos e os propósitos de Deus para a tua vida? Será que tudo que você viveu, talvez até as lutas, as vergonhas, os problemas, as dificuldades, as vitórias, as bênçãos, as promessas que foram respondidas, os milagres, não foi tudo uma preparação de Deus para levar você na direção daquilo que Ele tem na tua vida, do propósito que Ele tem na tua vida? Aí é você que decide. É você que decide se isso foi realmente uma preparação de Deus para a tua vida ou não. Eu não posso dizer isso para você, eu não posso falar isso por você, porque você vai dizer, ah pastor, mas o senhor está dizendo isso só para me agradar? Ah pastor, o senhor está dizendo isso só para falar comigo, só para mexer comigo? Não, querido, eu vejo assim na minha vida também. Tudo onde Deus me colocou, onde Deus me trouxe, as experiências, inclusive as lutas, as tristezas, foram a preparação de Deus para eu ser a pessoa que eu sou hoje, para Deus me usar da maneira como Ele tem me usado hoje. E eu acredito, querido, que a mesma coisa está acontecendo na tua vida. Há um tempo de Deus agir. E nesse tempo, Deus vai preparando as nossas vidas, vai trazendo as nossas vidas, vai moldando as nossas vidas, nos ensinando a tirar as sandálias dos pés, nos ensinando a reconhecer que Ele é Deus, se apresentando a nós, se revelando a nós na sua santidade, na sua glória, na sua maravilha, se revelando a nós, querido, os milagres que Ele faz, se revelando a nós em todas as bênçãos que Ele derrama sobre nós, e muitas vezes nós não percebemos que esse foi o agir de Deus para que na hora certa, no tempo de Deus, o seu milagre comece a acontecer. Conheço muitas pessoas que estão vivendo às vezes num deserto, passando por dificuldade, passando por luta, passando por grandes problemas. E essas pessoas que vivem no deserto, elas entendem que a vida dela é um deserto. Mas eu não acredito assim. Eu acredito que o deserto é uma escola, é uma passagem da nossa vida, né? A gente vai para lá para o deserto. Eu já entrei em desertos muitas vezes na minha vida, desertos terríveis, desertos que você não pode nem imaginar. Situações que eu passei na minha vida que só pela misericórdia de Deus eu sobrevivi. Mas sabe, esses desertos, na verdade, não era um lugar para eu ficar, não era um lugar onde Deus me queria. Lá foi o lugar onde Deus me treinou. Deserto, querido, é um lugar onde Deus coloca você, como fez com Moisés, a fim de se revelar a você, a fim de mostrar a grandeza, o poder, a misericórdia, a graça que Ele tem na sua vida, a forma como Ele age, as bênçãos que Ele tem para você, os milagres que Ele pode fazer, a santidade dEle. Foi no deserto que eu aprendi coisas tremendas, coisas assim, de fé mesmo, de milagre. Foi lá que eu vi Deus operar milagres. Hoje eu quero falar para você que tem um tempo onde Deus começa a operar na nossa vida. Olha os sinais, comece a perceber que milagres começaram a acontecer, respostas começaram a chegar. Tem muita coisa que precisa mudar ainda, tem muita coisa que te entristece, eu entendo isso. Tem muita coisa que está tirando a tua paz, tem muita coisa que está fazendo você, sabe, perder a noite de sono, mas tem muita coisa que Deus já começou a agir, a promessa de Deus já começou a agir na tua vida. E sabe o que é incrível? É que esse sonho que Moisés tinha, esse desejo que ele tinha no coração, haviam pessoas orando por isso, havia pessoas clamando. O Egito, aquele povo hebreu que estava preso no Egito, estava dizendo, Deus, olha para nós. E Deus sabia que era a vida de Moisés que Ele ia usar, era a vida de Moisés que Ele ia usar para fazer com que o milagre acontecesse na vida daquele povo. Então aquele desejo do coração de Moisés, aquilo que ele sentia no coração dele, era um chamado de Deus e havia pessoas clamando para que aquele chamado acontecesse.
Hoje eu quero falar com você, querido, que esse desejo que está no seu coração, esse sonho, esse plano, esse propósito que está demorando, existem pessoas orando, dizendo assim, levanta esse homem, levanta essa mulher, levanta esse levita, levanta esse intercessor, levanta, Senhor, esse profissional, esse médico. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas que seguem o propósito de Deus e fazem a obra de Deus. Se chegar a Deus na sarça é reconhecer que nós precisamos tirar de nós aquilo que nos impede de chegarmos até Deus. Arranca da tua vida, querido, tudo que está atrapalhando você de se aproximar de Deus. Seja a sua tradição, seja os seus costumes, seja, querido, muitas vezes a religiosidade, seja muitas vezes os seus juízos, os seus pensamentos, ou até mesmo, querido, o pecado. Arranca da tua vida o pecado que está impedindo você de se aproximar na presença de Deus. Porque Deus quer usar a nossa vida e o tempo de Deus usar chegou na nossa vida. E o tempo de Deus fazer um milagre chegou na nossa vida. E para que esse milagre aconteça na nossa vida, a gente precisa verdadeiramente viver, querido, o tempo de tirar a sandália dos nossos pés. Para a gente poder viver o milagre na nossa vida, a gente precisa viver o tempo, querido, de se aproximar de Deus, porque só começa a acontecer na nossa vida o propósito de Deus quando a gente se aproxima de Deus. Não adianta você querer fazer pela sua própria força como Moisés fez. Se você quiser que o tempo de Deus comece na sua vida, você precisa se aproximar de Deus. Se você quiser que o tempo de Deus comece na sua vida, você precisa tirar as sandálias dos pés. O tempo de Deus para nós chegou. Chegou para aqueles que se aproximaram de Deus. Chegou para aqueles que foram atraídos pela glória de Deus. Chegou para aqueles que clamaram por Deus. Chegou para aqueles que desejaram a Deus. Chegou para aqueles que falaram assim, eu não quero que nada me atrapalhe. Eu tenho sede de Deus, eu tenho vontade de estar na presença de Deus. Para essas pessoas, o tempo de Deus já chegou. O caminho para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida é se aproximar de Deus. Enquanto a gente não se aproxima de Deus, enquanto a gente não vive esse tempo de se aproximar de Deus, a gente não vai viver, querido, os propósitos, os milagres de Deus. Eu creio que é tempo de Deus restaurar o seu casamento, é tempo de Deus salvar a sua família. Sabe, esse filho que você ama, que está passando por um momento difícil, você está muito preocupado, é tempo de Deus se aproximar dele também, através da tua vida. É tempo de que nós venhamos a viver os milagres que Deus tem nos prometido. É tempo, querido, para a glória de Deus, de estarmos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. É tempo, querido, de não só apenas contar promessas do passado e coisas que já aconteceram, mas viver promessas também no presente. É tempo, querido, de você dizer, Senhor, chegou o meu tempo, chegou o meu momento. Chegou a minha hora, essa é a hora que eu vou viver o meu milagre para a glória do teu santo nome. Eu creio verdadeiramente, querido, que esse tempo está chegando na tua vida, mas você precisa tirar da tua vida aquilo que te atrapalha, entender que não importa o que você foi no passado, não interessa se você era o príncipe do Egito, não interessa se você tinha conhecimento, não interessa que você sabia se você era capaz sozinho, se você teria condição de fazer, se você achava que você podia resolver o mundo e sozinho, não interessa, querido, o que interessa agora é você reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. É você reconhecer, querido, que Deus realmente é o que vai levar com que os seus propósitos aconteçam. Então, eu creio que nesse momento, Moisés, agora trabalhado por Deus, que passou por toda essa história, passou por todas as suas experiências, já não era mais aquele jovem intempestivo, aquele jovem cheio de ingenuidade, achando que podia resolver o mundo sozinho, já era alguém tratado no deserto, lapidado no deserto, estava pronto para se tornar o grande líder Moisés que nós conhecemos. Assim é na nossa vida. Deus vai trabalhando conosco, Deus vai abençoando e tudo passou para você como uma grande experiência para que Deus pudesse te levar aonde Ele queria que você estivesse. O tempo de Deus agir chegou. Chega uma hora que ele acontece. Chega uma hora que a gente menos espera, a bênção de Deus chega na nossa vida. A casa que você ora para comprar, Deus entrega na tua mão. Eu tenho tantos milagres, quando Deus fala é agora,
Querido, ainda que você não tenha recursos, não tenha situação nenhuma para conseguir fazer, Ele disse que agora Ele vai fazer com que isso aconteça na tua vida. Só vai na direção do propósito, vai na direção da sarça, se aproxima de Deus e aquilo que Ele disse que faria na tua vida vai acontecer. Deus é tão maravilhoso, meu irmão. Deus é tão poderoso. Ele é tão cheio de graça, tão cheio de misericórdia, que às vezes a gente nem imagina de onde virá o socorro. E Ele envia o socorro, Ele envia a resposta, Ele atende o pedido, Ele faz com que aquilo que a gente não imaginasse que aconteceria, comece a acontecer na nossa vida. Grande é o nosso Deus, muito digno de ser louvado. Hoje é o tempo de Deus dizer para você, eu tenho uma promessa e eu cumprirei, porque eu zelo pela minha palavra. Assim diz o Senhor. Deus abençoe sua vida.